Graça e paz, meus queridos. Eu sou o pastor Jean Carlos da Shalom Recife e tenho essa honra de poder ministrar essa explicação para vocês, explicação teológica sobre a certeza da salvação. Tá? Então, para mim é um privilégio poder contribuir enriquecendo esse conhecimento. A certeza da salvação que nós temos em Cristo é por conta da nossa fé. A fé é a atitude que o crente em Jesus precisa ter, que marca a sua nova vida em Cristo, desde o dia em que ele começa essa nova vida, porque ele precisa ter fé agora para crer no sacrifício de Jesus na cruz, e isso lhe dá a salvação, conforme Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos. A graça foi a atitude de Jesus na cruz, o ato salvífico por nós de nos redimir. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a forma que alcançamos a salvação é pela fé, mediante a fé em Cristo, por crer nesse sacrifício. E aí, agora, uma vez salvo, estaremos salvos, com a certeza dessa salvação. Uma convicção de fatos que a Bíblia mostra, que nós estamos salvos em Cristo. O Evangelho de João é um evangelho que nos traz muitas palavras, esclarecimentos, traz a certeza do nosso posicionamento quanto à salvação. Nós precisamos ter essa certeza da salvação baseado em João 3, capítulo 3, versículo 36, diz o seguinte, que por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então quem crê no Filho, a condição é crer. Você crê no sacrifício que Jesus realizou na cruz por você. Você se mantém salvo porque também você crê. A salvação é um dom de Deus. Por isso o texto de Efésios, que eu li primeiro, diz que isso não vem de vós. É um dom de Deus. É algo ofertado por Deus. A nossa certeza não é pelos nossos méritos, mas é porque Cristo realizou algo que agradou o coração de Deus e Ele fez desse sacrifício uma oferta válida para todos os tempos. É o sangue dele como Cordeiro Santo, derramado em nossos pecados, em nosso favor, que nos redime de toda a iniquidade. Certo? Então, no capítulo 6 também de João, versículo 37, vai dizer que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum ou de modo nenhum, o lançarei fora. Ou seja, quem vem a Jesus, Jesus não vai desprezar. É um presente de Deus para Jesus. E Jesus irá salvá-lo e vai mantê-lo. Vai mantê-lo posicionado na salvação. Um texto também, agora, das cartas de João. João trouxe muitas explicações sobre a obra de Jesus redentiva no Evangelho e na carta, no capítulo 5, na sua primeira carta, no versículo 13, ele diz: essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Ele diz, não é uma possibilidade, ele é uma afirmação. Vocês têm a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, João ele vai sempre colocando de uma forma afirmativa. É algo sólido, é algo consistente, não tem condicionamento nisso. É algo dado por Deus, em que eu tenho um presente de Deus, que é a salvação. E eu tenho certeza, porque Jesus fez por mim. Ela nunca vai depender das minhas emoções. Se eu estou bem, aí eu me sinto salvo. Se eu estou mal, eu acho que eu não sou salvo. Isso são variações do nosso emocional, mas que não afetam o que nós já recebemos, tá? Voltando ao Evangelho de João, muitas boas explicações nesse Evangelho, o capítulo 5, o verso 24,
diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. Mesmo que eu acorde e nesse dia eu já começo a me sentir um pouco para baixo, talvez chegue até o dia possa até ser depressivo, aquele dia muito triste, mas isso não quer dizer que eu perdi, que eu não sou salvo, tá? Também em João capítulo 6, versículo 47, ele vai dizer o seguinte, que em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, não depende do emocional, tá? Não depende se eu sou perfeito nas minhas ações, se eu estou errando menos. Claro que o cristão, ele vive uma vida para poder seus pecados serem realmente corrigidos. Nós temos a graça de Deus de nos salvar e a graça de Deus de nos manter salvos, e a certeza de que nós não queremos pecar é uma grande afirmação quanto à nossa salvação. Nós não queremos. O nascido de Deus não vive na prática do pecado, certo? Os erros passam a ser acidentais, mas o fato que eu não sou perfeito, ou que de vez em quando eu posso cometer algo, não quer dizer que eu não sou salvo. Não é algo que eu faça pelos meus méritos. Eu já ganhei. Agora é claro que eu vou dar evidência da salvação, tá? A perfeição vem de Jesus, tá? Então, Efésios 2, de 8 a 10, se você volta lá, você vai ver que pela graça sois salvos, e que essa salvação foi preparada para as boas obras, para a gente andar nelas. E que essas boas obras serão evidências que nós já somos salvos. As tentações virão, tribulações virão, mas nós não vamos deixar de ser salvos, porque estamos passando por uma fase de tentação ou tribulação, tá? Hebreus capítulo 10, versos 35 a 36, nos traz aqui uma boa palavra em relação a isso. Hebreus 10, 35 a 36 vai dizer o seguinte, que não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ok? Nós temos em Cristo a certeza da salvação, mas nós precisamos viver uma vida que realmente agrade a Deus. Isso é uma grande prova que nós somos salvos, porque o nosso coração se inclina agora para as coisas do Espírito, e não é pelo fato de que, se eu não tenho um conhecimento bíblico, também, se eu não consigo ter um grande conhecimento, não consigo dominar a teologia, por isso eu não sou salvo. Não tem nada a ver. Pessoas ganham a salvação em Cristo e o conhecimento virá à medida em que elas pesquisam, estudam a palavra. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela vida eterna, porque elas testificam de mim. Eu vou encontrando mais sobre os exemplos de Cristo. Cada vez que eu estudo a palavra e vejo os exemplos que Jesus deixou de como ser um filho obediente, as doutrinas que o apóstolo Paulo deixou para as igrejas, eu estou tendo uma direção, um norte na minha vida. Eu adquiro isso como conhecimento para o meu comportamento como cristão. O fato de ter mais conhecimento não se julga que a pessoa é mais salva do que outra. É muito importante conhecer. É importante a gente poder viver uma vida que a gente possa ter a certeza pela fé, não apenas pela uma situação de ter uma descoberta na vida. Não, é pela fé, ok? Então, que você viva pela fé em Cristo Jesus,
vencendo os obstáculos, cada vez mais você crescendo em graça e conhecimento, porque a sua salvação já está garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Um grande abraço, fiquem com Deus.